Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no vídeo de hoje a gente vai iniciar uma nova série aqui no canal que chama Trocando Ideia. Basicamente, toda semana a gente vai bater um papo aqui sobre alguns assuntos, algumas coisas que eu tenho achado muito legal nos livros e que não cabe muito no vídeo semanal sobre livros. Um dos tópicos que eu mais tenho me interessado nos últimos tempos, estudando e fazendo algumas anotações e até testes em mim mesmo, é sobre disciplina e hábitos. São dois assuntos que eu tenho me interessado muito e muitos dos livros de negócio essa é uma grande abordagem que os autores fazem. Então a gente vai bater um papo aqui hoje falando um pouco sobre disciplina, um pouco sobre hábitos e como que a gente pode usar isso ao nosso favor e como que eu tenho usado um pouco desses conceitos dos livros na minha vida no dia a dia. Bom, basicamente, segundo alguns autores, e no final desse vídeo eu vou passar baseado em quais livros esse vídeo é feito, eles discutem que a disciplina é uma energia que a gente gasta conscientemente. Ela exige um esforço cognitivo porque a disciplina parte de uma decisão. Então a gente tem que decidir por fazer algo e a partir desse momento a gente vai fazer essa coisa. O problema é que toda vez que a gente tem que pensar sobre alguma coisa, isso gasta muita energia nossa. Por exemplo, quando você acorda cedo, a sua cama está desarrumada. É muito mais fácil você deixar ela desarrumada do que você arrumar. Se você não tem o hábito de arrumar a cama todo dia, lembrar todos os dias de arrumar acaba sendo um pé no saco. Porque o seu cérebro fica cansado, isso tem um alto custo cognitivo, porque é uma decisão consciente. Se você ter que lembrar todo dia de fazer certa coisa, o que a gente chama de disciplina, alguns autores abordam dessa maneira, isso tem um alto custo. E por ter um alto custo, o nosso cérebro tenta recusar. Por que geralmente, quando a gente pega várias coisas para fazer ao mesmo tempo, a gente decide fazer uma grande mudança na nossa vida e de repente, na primeira semana a gente acaba desistindo de dieta, de leitura, de várias outras coisas? Por quê? Porque isso é um processo que custa muito da gente, custa muito do nosso cérebro e nosso cérebro gosta da calmaria, até mesmo por uma questão de sobrevivência. Ao longo de toda a nossa história evolutiva, o homem sempre precisou poupar energia, poupar recursos. E essa é uma grande forma de poupar recurso, principalmente porque o cérebro é uma das partes dos órgãos que mais gastam energia no nosso corpo. Já o hábito, segundo alguns autores, ele é o oposto da disciplina. O hábito ele não exige uma tomada de consciência, você não precisa pensar a respeito dele para você fazer. Ele está tão arraigado que ele se torna uma coisa muito fácil. O hábito, então, ele entra numa esfera do automático. Segundo alguns autores, inclusive o Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, ele diz que mais de 40% da nossa rotina, do nosso dia a dia, é formada de hábitos. Nós somos uma massa de hábitos. Por quê? Porque o hábito ele é um piloto automático, ele é um algoritmo, ele é uma sequência de coisas que a gente tem que fazer para desempenhar uma função. Por exemplo, escovar um dente. Escovar um dente, a gente não pensa em que lado a gente vai escovar, se a gente vai escovar embaixo ou em cima, quantos movimentos, como você vai colocar a pasta ali na escova. Tudo isso acontece porque você repetiu tantas vezes aquilo que se tornou um hábito. Mas no começo a criança ela precisa ter disciplina. Os pais precisam ficar em cima dela, senão ela não lembra e ela não quer fazer isso. Porque é uma atividade que exige esforço, exige você querer fazer aquilo e tomar uma decisão. Então o hábito, segundo alguns autores, é aquela coisa que a gente começa a fazer no piloto automático porque a gente já repetiu muitas vezes. Então assim, uma coisa que eu percebi que eu tenho usado na minha vida é que se você tomar consciência de alguma coisa que você precisa mudar e você começa a fazer isso de forma disciplinada, depois de uma quantidade de tempo, isso passa a ser hábito. E quando passa a ser hábito, passa a custar menos do seu cérebro, você consegue fazer com mais facilidade. Por exemplo, quando eu comecei esse projeto de leitura, era extremamente difícil ler todos os dias. Era muito custoso, até mesmo porque eu comecei um desafio que para mim era muito grande no começo. Mas depois de 7 meses, 8 meses lendo, acabou mudando um pouco o modo que eu interpreto, o modo que eu leio. Tanto é que hoje me custa menos. Não que às vezes eu não tenha vontade, às vezes eu estou cansado, não quero ler, mas quando isso acontece, quando eu de repente passo um dia e eu não leio, eu fico com um grande sentimento de culpa. Uma coisa que eu gosto muito que os autores abordam sobre o sentimento de culpa que a gente tem quando a gente não executa uma rotina é porque acontece o seguinte: todo dia quando você tem uma rotina e você repete as coisas todo santo dia, o seu cérebro incorpora aquela rotina. Ele gosta, porque ele aprende a fazer aquilo com tanta perfeição que ele gasta a menor quantidade de energia possível. Quando você foge de uma rotina e faz qualquer outra coisa, aquilo interfere na sua, vamos dizer, na sua zona de conforto. E quando isso acontece, o seu corpo
ele gera ansiedade, vários tipos de desconforto. Então, quando a gente tem uma rotina, a gente tem um hábito bem fundamentado, quando a gente quebra ele, a gente se sente mal, a gente se sente indisposto. Então, é legal perceber que depois de alguns meses repetindo alguma rotina, a partir do momento que você começa a sentir algum tipo de desconforto, você sente aquela necessidade de executar ela e ela se torna uma coisa natural, a gente já está entrando na esfera dos hábitos. Quando a gente fala de hábito, a gente está falando de uma performance, de uma forma de agir totalmente diferente. Quando a gente fala de grandes escritores, grandes atletas, a gente está falando de pessoas que têm uma massa de hábitos muito grandes e que repetem todo santo dia aquela rotina. Em alguns livros, principalmente no Poder do Hábito, Charles Duhigg conta um pouco da vida do Michael Phelps e de como desde criança ele executava o mesmo tipo de treino, com o mesmo tipo de pensamento, com a mesma estrutura todo santo dia por muitos anos. Então acontece que depois de muitos anos aquilo se tornou um hábito tão arraigado nele que quando ele cai na piscina ele se desenvolve de uma maneira que ninguém consegue acompanhar. Nos próximos vídeos a gente vai discutir um pouco mais sobre hábitos e disciplina, tanto que no próximo a gente vai falar mais sobre o hábito de leitura e como eu venho criando esse hábito, como eu venho me disciplinando, criando dispositivos, alguns métodos para eu não fugir no dia a dia da leitura e conseguir alcançar a leitura de um livro por semana e aí conseguir desenvolver esse material e tudo mais. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse conteúdo está baseado em 4 livros que eu gosto bastante. O primeiro deles é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. O segundo é Maestria, do Robert Greene. A Única Coisa, é do Gary Keeler. E Outliers, do Malcolm Gladwell. Esses 4 livros estão resenhados aqui no canal e eu indico muito que vocês leiam se há interesse no entendimento do que é disciplina, o que é o hábito e como desenvolver isso na sua vida, como mudar alguns hábitos no dia a dia para alcançar mais resultados, independente de qual seja seu objetivo. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo. Tchau!